Olá traders, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar como operar com análise de candles. Vamos lá. Esse é GBP USD OTC, a tendência de alta, e eu vou dar uma sessão de suporte free para meus inscritos. Se você quiser, tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre meu operacional, você pode perguntar nesse suporte. E vou fornecer alguns detalhes, ok? Eu vou, eu vou deixar um link aí para vocês com informações aí para esse suporte, ok? Esse aqui é GBP USD. Então, se você observar o mercado aqui, nós estamos vendo aqui uns pontos de entrada de vendedores, ok? Estamos vendo área de entrada de vendedores, tendência de baixa, momento forte, e novamente a gente está vendo vendedores entrando aqui. Então a gente espera que vendedores entrem no próximo candle, ok? Porque teve momentos toda vez que ele bateu nessa linha. Desse level, tivemos vários candles de força vermelha. Então aqui a gente pode esperar um segundo candle também, porque no passado sempre teve mais de um candle depois que atingiu essa zona. Ok. E nós estamos vendo aqui o momento, novamente podemos esperar um momento. Ok, eu vou dar um put aqui. Ok, eu dei um put aqui porque eu estou vendo um candle de força vermelho, presença vendedor aqui, a partir da área de vendedores. Então teve uma pressão muito forte de vendedor ali fazendo um candle vermelho. E eu posso esperar aqui entrada de vendedores novamente. Então há um level aqui, uma zona, mas a gente está vendo uma presença muito forte de vendedores fazendo o mercado fazer um candle vermelho aqui nesse ponto. Ok. Próximo ponto de reversão é aqui embaixo. Então a gente pode ir com os vendedores continuamente até o mercado atingir essa zona. Ok? Eu vou dar um put aqui, ok? Eu dei um put aqui porque eu estou vendo um sinal de continuidade nessa tendência de baixa. Eu estou vendo aqui uma tendência de alta, uma menor tendência de alta, depois uma tendência baixa, forte de baixa. Então acho que o mercado vai descer até esse level aqui. Por isso que eu dei um put aqui. Então se você tem um sinal de continuidade aqui, por isso que eu dei um put. Por isso que eu não dei um call aqui. Se, se você colocar seguir a tendência, você vai ganhar a maioria das vezes. Então na maioria das vezes o mercado vai continuar no momento. Ok. Ok, eu vou dar um put de novo. Ok, eu dei um put aqui porque eu estou vendo forte presença vendedora num momentum forte, então não é bom ir contra o momentum, ok? Então há um level aqui, esse é um level, então um gap, então o mercado deve preencher esse gap. Então a gente pode esperar compradores a partir desse ponto aqui, porque ele reverteu aqui. Depois de um pequeno candle de retração, a gente vai entrar de compradores. Então você pode esperar compradores entrando a partir desse ponto se o candle fechar ali, naquela zona. Ok? Rejeitou e está subindo do mesmo ponto. Ok. Teve um rompimento, então eu vou dar um put aqui. Ok, eu dei um put aqui porque tem um gap, ele rompeu e tem um gap até aquela linha de tendência ali.
Então é um momento forte, rompeu uma zona, então não é bom encontro no momento, ok? E o próximo ponto de reversão possível é essa linha de tendência aqui, ok? Então o mercado deve tentar preencher esse gap. Ele rejeitou desse level aqui, a partir desse level, ok? Ok. Então aqui também eu ganhei. Então há um gap, o mercado pode tentar preencher novamente e pode reverter. Então ele pode reverter diretamente. Então a 50% distante. Então se você ver qualquer momentum como esse, tente seguir o momento, não vá contra o momento. Se você for contra o momentum, você pode perder. Então aqui ó, tem um level aqui embaixo. Se esse candle fechasse nessa linha aqui, a gente poderia esperar uma entrada de compradores. Mas ele rompeu a zona, então por isso que eu dei um push ali depois, que eu espero que o candle desça até essa linha de tendência aqui. É um momento muito forte, numa tendência de baixa, não é bom ir contra o momento, ok? E esse foi o meu primeiro trade, porque após essa entrada de vendedores a partir desse ponto, eu vi alguns momentos no passado, então sabia que eu poderia esperar um outro momento aqui. Por isso que eu dei um put aqui. Esse foi o segundo trade. Depois desse candle, o segundo candle vermelho, com forte, eu dei um put para continuar o momento. Esse foi meu terceiro trade, por causa desse sinal de continuidade. E há um level aqui, mas a gente não pode confiar nesse level, porque a gente não sabe se é um level forte. Teve alguns candles de retração aqui, mas não é um level muito forte. Não pode considerar como um level muito forte, por isso eu dei put. Esse aqui foi meu quarto trade, por causa desse candle muito forte, com muita pressão. O próximo level era ali embaixo, então eu segui o momento. Então não é bom encontro o momento. Esse foi meu quinto trade. Eu dei put por causa desse rompimento, que rompeu uma zona. Se você observar, o mercado está se movendo dessa forma aqui. O mercado está se movendo dessa forma, então ali em cima é a entrada de vendedores, embaixo aqui é a entrada de compradores. Então a gente pode ir com compradores a partir da linha aqui de baixo. A gente não podia ir com os compradores ali de cima, a não ser que o candle fechasse ali um candle bem na linha. A gente poderia esperar um candle de retração e depois candles o mercado ia descer, ok? Então aqui fez um pequeno candle verde, e depois está começando a descer. Porque foi um candle muito fraco esse candle verde com muita rejeição. Então, o próximo ponto de reversão possível é aqui embaixo. Então o mercado vai continuar até esse ponto aqui. Então se você vê esse tipo de candle de retração é muito comum. Então se esse candle terminar com o candle vermelho, eu posso esperar no próximo momento. Ok? Porque o próximo level está aqui embaixo. Se você ver o próximo ponto de reversão, ó, vou te mostrar. Então esse é o próximo ponto de reversão. E quando o mercado bater nesse mercado, ele vai. Até ele não chegar lá, ele vai continuar. Se você vê algum candle verde aqui nesse momento, tenta dar um put, porque pode ser um candle de retração, como esses aqui. Ó. A maioria das vezes você vai ganhar porque são candles de retração. Se você vê algum candle verde aqui. Então não vá contra a tendência. Sempre tente seguir a tendência. E dessa maneira você pode operar sempre seguindo a tendência. Não vá contra a tendência. Não vá contra o momento. Se há algum level, então você pode ir contra o momento, se tem um level. Mas se não tem um level, você segue o momento. Mas primeiro tente observar o momento do mercado, ver o movimento do mercado, ver o que o mercado quer fazer. Se ele quer continuar, se ele quer romper, se ele quer subir. Ok? Então muito obrigado por assistir. Se você gostou, comente, curte, compartilhe. Obrigado.